Este é o programa Classe Bíblica no Ar. É uma grande satisfação estar de volta. Estamos apresentando o curso Escatologia Bíblica. Nós vamos apresentar hoje a nossa aula de número 7. Estaremos falando a respeito do milênio. E nós temos alguns objetivos a alcançar com esta aula. Ao final dela, você deverá ser capaz basicamente de 4 coisas. Primeiro, indicar 3 propósitos do milênio. Segundo, mencionar 2 fatos ou aspectos do milênio. Terceiro, mostrar os 2 tipos de povos que tomarão parte no milênio. E quarto, destacar 2 pontos relevantes no milênio em relação a Israel. Esses são os nossos objetivos e o texto de número 1 da nossa aula tem como título Época e Propósitos do Milênio. Essa palavra, ela não está contida no contexto das Escrituras Sagradas. A palavra milênio é uma palavra de origem latina. De fato, é a junção de 2 palavras latinas, mille e annum, que significa 1000 anos. Embora a expressão milênio não esteja presente no contexto das Escrituras Sagradas, a ideia de um período de 1000 anos está presente de uma forma muito clara na Bíblia. Nós temos, por exemplo, Apocalipse capítulo 20, versículos 2 a 7. Ao ler esse texto, você perceberá que a palavra milênio vai se repetir nele pelo menos por 6 vezes. Isso nos ensina que o milênio é uma doutrina bíblica, que o milênio faz parte de um ensinamento das Escrituras, condizente com uma época, um período da humanidade de 1000 anos. O milênio é um fato bíblico. Nele, a glória do Senhor vai se manifestar de uma maneira maciça, de uma maneira real, à vida das nações e à vida das pessoas de uma forma geral. O milênio vai acontecer, basicamente, como cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Durante esses 1000 anos, será estabelecido o reino de Jesus Cristo aqui na terra. Ele voltará para arrebatar a sua igreja. E aqui será implantado um período de 7 anos, chamado de Grande Tribulação. E então ele retornará outra vez com os salvos. Ocorrerá a Batalha do Armagedon. E então será estabelecido o reino milenial de Jesus Cristo. Jesus vai estar reinando aqui na terra, em cumprimento, como eu disse antes, às profecias do Antigo Testamento. E há um texto em 1 Samuel, capítulo 7, versículo 12, muito claro a respeito do reinado do Filho de Deus aqui na terra. E eu vou ler com você esse versículo. Farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Deus estava falando a Davi, e nós percebemos que nesta profecia estão inclusos Salomão, filho de Davi, mas também um reino eterno, um reino perfeito, que será implantado através do Senhor Jesus Cristo, quando o milênio for inaugurado aqui na terra. Existem algumas coisas que nós precisamos destacar sobre o milênio. Em primeiro lugar, a própria natureza clama por ele. Nós percebemos, por exemplo, que em função da agressão do homem ao meio ambiente, a natureza tem respondido com terremotos, inundações, secas, pragas, intenso calor e, às vezes, intenso frio. Nós percebemos que há um clamor da natureza, mas nós vamos ver na nossa aula que até ela mesma sofrerá os efeitos benéficos daquele período de paz e de tranquilidade na vida do ser humano. Quero ler com você um texto que está no livro do Apocalipse, capítulo 20, versículos 1 até o versículo de número 6. Acompanhe comigo essa leitura. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até se completarem os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Vi também tronos,
e neste sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. E vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Nós percebemos a palavra 1000 anos sendo repetida nesse texto por 6 vezes. Isso nos ensina que nós não podemos ignorar a doutrina do milênio. Ele é uma realidade. Gostaria de discutir com você um outro assunto interessante. Quando acontecerá o milênio? Nós não podemos adotar uma data única, unilateral e fechada, mas nós poderemos circundar o milênio com os fatos que ocorrerão antes e depois dele. E se nós quisermos estabelecer o quando do milênio, vamos ter que levantar o que vai acontecer antes que ele seja implantado. Por exemplo, as coisas do porvir serão inauguradas com o arrebatamento da igreja. Este é o primeiro grande advento ligado à escatologia. Jesus vai voltar, levará para si aqueles que tiveram as suas vidas, as suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro, tiveram seus pecados perdoados e o seu nome escrito no livro da vida. Após o arrebatamento, 7 anos de tribulação acontecerão nesse mundo. Nós já estudamos esse período divididos em 2 partes de 3 anos e meio cada. Depois da tribulação, nós teremos a Batalha do Armagedon, que encerrará esse período de lutas e intensas tribulações. E após a Batalha do Armagedon, será instalado o milênio. Nós não podemos estabelecer uma data fixa, mas nós podemos situar o milênio dentro dos acontecimentos que estão à sua volta. O milênio será implantado basicamente por algumas razões. Deus, ao estabelecer esse momento para a vida da humanidade, tinha alguns propósitos em seu coração. E eu vou partilhar com você de alguns. Em primeiro lugar, para fazer convergir em Cristo todas as coisas, isto é, toda a criação. No milênio, tudo se convergirá para Cristo. E eu quero ler com você um texto que está na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo de número 10. Acompanhe comigo essa leitura. De fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Esse texto é muito claro em falar da plenitude dos tempos. E essa expressão, ela está ligada ao milênio. E esse texto, ele prossegue afirmando que nesse período todas as coisas serão convergidas a Cristo, tanto as que estão aqui na terra, quanto as que estão no céu. Isso quer dizer que o milênio será implantado basicamente para isso, para fazer convergir em Cristo todas as coisas. O segundo propósito do milênio é estabelecer a paz e a justiça na terra, eliminando toda rebelião contra Deus. O pecado e todo o processo de rebelião, em primeiro plano, é direcionado contra Deus. Nesse período, como eu li em Apocalipse capítulo 20, versículos 1 a 6, Satanás estará preso por 1000 anos e todo o processo maligno, todo o processo de rebelião nesse mundo tem um mentor, tem um motivador principal, que é Satanás e seus anjos caídos. No milênio, eles estarão presos. Isso quer dizer que será estabelecido aqui um relacionamento de paz e de justiça entre Deus e os homens e Deus, e os homens entre si mesmos. É difícil conceber isso, porque nós vivemos num mundo de violências, de misérias,
e de profundas injustiças. Contudo, no milênio haverá paz perfeita, haverá aquele espírito de solidariedade e de abnegação presente na vida do ser humano, porque Satanás não estará aqui e o Espírito do Senhor vai estar agindo de uma forma maciça, de uma forma plena na vida dos homens. O terceiro propósito do milênio é fazer convergir nele todas as alianças da Bíblia, isto é, fazer acontecer, fazer convergir no milênio e para o milênio todas as alianças contidas na Bíblia. Por exemplo, Deus fez uma aliança com Adão, Deus fez uma aliança com Noé, no sentido de que não mais destruiria a raça humana através de água. Deus fez uma aliança com seu povo, prometendo o Messias, o Cordeiro que viria ao mundo, e no milênio todas essas alianças se tornarão realidade. É claro, o Messias já veio, já nasceu em Belém, cresceu, exerceu o seu ministério, morreu na cruz do Calvário, ressuscitou ao terceiro dia, mas nós veremos na sua plenitude as promessas desse Messias se cumprindo no contexto do milênio. Serão 1000 anos de absoluta paz, onde Jesus Cristo estará reinando de forma completa e total sobre a humanidade. Ainda como propósito do milênio, é o cumprimento das profecias do reino do Messias. Nós já lemos aquele texto de 1 Samuel, capítulo 7, versículo 12, em que Deus mescla para Davi a promessa de um reino humano por intermédio de Salomão, mas também a promessa de um reino divino e eterno por intermédio do seu descendente, isto é, Jesus Cristo. E no milênio, estas promessas serão cumpridas. Nós estaremos vivendo na sua plenitude o reino de Cristo. O segundo texto da nossa aula tem como título Fatos e Aspectos do Milênio. Em primeiro lugar, nós gostaríamos de dizer que será um reino literal de Jesus Cristo aqui na terra. E eu gostaria de ler com você Zacarias, capítulo 14, versículo de número 9. Acompanhe comigo essa leitura. O Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um será o Senhor e um será o seu nome. Esse versículo de Zacarias 14, 9 é muito claro. O Senhor será rei sobre toda a terra. Nós tivemos em Israel períodos em que Davi, por exemplo, reinava apenas em Judá, cuja capital era Hebrom. Mais tarde, Davi assume todo o reinado de Israel e faz de Jerusalém a capital do seu reino. E aqui esse versículo nos informa que o Senhor será rei sobre toda a terra. O Senhor Jesus Cristo virá com os salvos e implantará aqui o seu reino milenial. Ele vai governar sobre toda a terra. O milênio vai acontecer então para cumprir essas profecias. Jesus virá e estará reinando aqui com aqueles que foram salvos, com aqueles que liberalmente, voluntariamente tomaram a decisão pessoal de segui-lo e de obedecê-lo. A justiça será o cinto dos seus lombos e a fidelidade o cinto dos seus rins. O lobo habitará com o cordeiro e o leopardo se deitará junto ao cabrito. O bezerro, o leão novo e o animal cevado andarão juntos e um pequenino os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas e as suas crias juntas se deitarão. O leão comerá palha como o boi. A criança de peito brincará sobre a toca da áspide e o já desmamado meterá a mão na cova do basilisco. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Naquele dia recorrerão as nações à raiz de Jessé, que está posta por estandarte dos povos, a glória lhe será a morada. Esse texto nos dá as características do milênio, e nós vamos comentar alguns dos pontos desse texto ainda nesta aula. Estamos lendo esses versículos para mostrar que o milênio terá lugar exatamente aqui na Terra. Nós não cremos num período milenial apenas como um simbolismo,
Nós não cremos de forma alguma que a linguagem utilizada para o milênio é uma linguagem alegórica. Nós cremos que, literalmente, Jesus retornará com os seus e estabelecerá aqui um período de 1000 anos, onde a justiça vai imperar, onde o Senhor Jesus vai governar de uma forma plena e total sobre a humanidade. O milênio será o último período na história da humanidade. Até ali, o homem continuará sendo homem, isto é, com todas as características da natureza humana, com todas as suas ambiguidades. A diferença é que Satanás estará preso durante esse período e o Senhor Jesus estará governando. E o Espírito de Deus terá total liberdade para estar agindo na vida das pessoas. É claro que isso causará um impacto muito maior no livre-arbítrio, no direito de escolha das pessoas nesse período. Eles não terão os ardis, os enganos do inimigo e os processos de tentação que muitas vezes acomete até mesmo a vida daquele que crê no Senhor e que é temente para com a sua palavra. No milênio, isso não acontecerá. E a possibilidade de uma comunhão real, íntima, abrangente com Deus será muito maior. Deus estará reinando sobre todas as nações. Nós estamos tendo atualmente uma ênfase para a globalização. E nós sabemos que a globalização é o pano de fundo para a manifestação do anticristo. Contudo, haverá também um processo de globalização no milênio, porque Deus estará reinando sobre todos os povos. O texto número 3 da nossa aula prossegue falando a respeito dos fatos e aspectos do milênio. Qual será a forma de governo utilizada naquele período? Ao lermos a Bíblia, por exemplo, lendo Josué, Juízes, 1 Samuel, 2 Samuel e os livros que prosseguem, nós percebemos que Israel era governado por juízes e então eles pedem que sejam governados por reis, conforme as nações vizinhas. Samuel ficou aborrecido, indignado, sentindo-se rejeitado pelo povo de Israel. Então Deus lhe disse que eles não estavam rejeitando exatamente a Samuel, mas estava rejeitando a ele, o próprio Deus. Porque a vontade do Senhor era estabelecer um governo teocrático em Israel. Nós percebemos no livro de 2 Samuel que até o capítulo de número 10, Davi havia assumido o governo, o reinado de toda a nação de Israel. E até o capítulo 10, ele exerce um governo dentro dos moldes de um governo teocrático, isto é, dentro dos moldes de um governo ideal estabelecido por Deus. É claro que no capítulo 11 ele comete pecado e nós percebemos que até o final do livro os capítulos narram os fracassos e as decadências de Davi em função desse pecado cometido com Batseba e também através do assassinato de seu marido Urias. Mas nós percebemos que até ali o reino de Davi representava o verdadeiro reino, o verdadeiro governo teocrático. No milênio, a forma de governo será exatamente esta: um governo centrado no próprio Deus. Aliás, Deus é quem vai governar, Deus é quem vai estar organizando o povo e ao mesmo tempo fazendo com que a palavra do Senhor seja cumprida naquele período de forma completa e literal. Há um versículo em Filipenses capítulo 2, versículos 10 e 11 que eu gostaria de ler. Acompanhe comigo essa leitura. Para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Esse texto é muito claro em dizer que todo joelho se dobrará diante do Senhor. Isso vai acontecer no milênio. Isso vai acontecer debaixo de um governo teocrático, em que todas as coisas estarão centradas em Deus. Tudo será feito por Ele, por intermédio dEle,
e para Ele. E ali no milênio estarão presentes algumas classes de pessoas. Em primeiro lugar, os crentes glorificados. São aqueles que foram arrebatados quando Jesus vier e então das nuvens atrair para si os salvos. E serão também aqueles que morreram no período da grande tribulação e que ressuscitaram também com um corpo glorificado e retornaram para estar com Jesus durante estes 1000 anos. O milênio, então, será um período que vai abrigar pessoas com corpos ressurretos, com corpos espirituais e glorificados. Essas pessoas são os que fizeram parte do arrebatamento da igreja e aqueles que morreram durante o período da grande tribulação. Aqueles que rejeitaram o carimbo da besta e rejeitaram a adoração ao seu nome, mas permaneceram firmes em adorar ao nome do Senhor. Esses também ressuscitarão com o corpo glorificado. E quando Jesus voltar para estabelecer o milênio, eles farão parte dessa multidão que retornará com o Senhor em glória para estabelecer aqui o seu reino milenial. Um segundo grupo de pessoas são aqueles que não morreram durante a grande tribulação. Alguns morrerão, outros ficarão firmes no sentido de não adorar a besta, de não receber o seu carimbo e sairão da grande tribulação para o milênio sem que percam as suas vidas. Nós já dissemos que no final da grande tribulação haverá a batalha do Armagedon. Israel e os gentios fiéis ao Senhor estarão vivos ali. E quando eles estiverem para ser mortos pelo inimigo e definitivamente derrotados, Jesus vai se manifestar. Derrotará os exércitos de Satanás, o prenderá por 1000 anos. E os que estiverem vivos ali serão levados para viver 1000 anos com o Senhor. Então, dois grupos farão parte. Um grupo de pessoas com corpo espiritual, com um corpo ilimitado do ponto de vista físico, um corpo glorificado, e o outro grupo, os que permanecerem vivos, os que na transição da grande tribulação para o milênio estiverem ainda vivos. Nós podemos dividir esse grupo em duas partes. O primeiro será um grupo de judeus, o segundo será um grupo de gentios. É claro que proporcionalmente os judeus estarão em número muito maior do que os gentios, porque estes, quando o anticristo desejar ser adorado como se fosse o Cristo, estes o rejeitarão, porque os seus olhos estarão voltados para as profecias do Antigo Testamento e também para a sua formação. O judeu é um povo monoteísta, que adora apenas ao Senhor, e naquele momento os seus olhos se abrirão e eles vão perceber que estão diante do anticristo e o rejeitarão. Aí nós teremos aquela segunda fase da grande tribulação, em que a perseguição vai se intensificar e será decretada a morte do povo judeu. Então o Senhor os livrará e eles passarão ilesos para o período do milênio. A tribulação está muito mais voltada para judeus. Os salvos da grande tribulação que entrarão no milênio será um grupo muito maior de judeus. Contudo, não podemos excluir a possibilidade de haver gentios que também ouviram a palavra do Senhor e permaneceram firmes, rejeitando o serviço e a adoração à besta. Esses também serão livrados pelo Senhor na batalha do Armagedon e ingressarão no milênio para estar com o Senhor durante 1000 anos. O texto número 4 da nossa aula tem como título O Milênio em relação a Israel. Alguma coisa a esse respeito nós já falamos nessa aula. A grande tribulação, ela não é um período restrito aos judeus. Ela vai envolver também gentios, mas ela é um período muito mais voltado para judeus do que para qualquer outro povo. Assim também o milênio. A salvação dos judeus oriundos da grande tribulação terão como objetivo final levá-los ao milênio, levá-los arrependidos e convencidos de que aquele que veio há 2000 anos atrás, da data de hoje,
não era outra pessoa a não ser o próprio Messias, o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. E ali, no milênio, eles estarão adorando o Senhor e servindo-o de todo o seu coração. E nós cremos que a luta pela terra presente hoje no Oriente Médio, entre judeus e palestinos, vai se acabar. Os judeus não terão que possuir armas e estratégias militares para possuir aquela terra. Eles simplesmente possuirão aquele espaço geográfico, porque o Senhor será o rei sobre todas as nações, e os judeus, por direito, possuirão a terra prometida. Israel será uma grande bênção para eles mesmos e também para todas as nações da terra. Jesus vai voltar um dia, vai arrebatar a sua igreja. Aqui na terra será estabelecido um período de 7 anos, de grande tribulação, divididos em 2 partes, de 3 anos e meio cada. Depois haverá a batalha do Armagedon, em que Satanás será derrotado. Os seus exércitos serão eliminados. Ele preso durante 1000 anos. E então Jesus estabelecerá o seu reino aqui, com os salvos que virão com ele e com aqueles que permaneceram vivos durante a grande tribulação. Nós estamos esperando esse momento, o milênio, o reino teocrático, o reino de Cristo na sua plenitude na vida da humanidade. Esse advento que vai encerrar esse período que estamos vivendo de forma definitiva. Essa é uma promessa de Deus para nós. E na nossa próxima aula, nós estaremos prosseguindo este assunto do milênio. Nós esperamos que você tenha tido um bom aproveitamento desses momentos juntos. E esperamos tê-lo no nosso próximo encontro. Deus te abençoe. Até a próxima. Este é o programa Classe Bíblica no Ar. É uma grande satisfação estar de volta. Estamos apresentando o curso Escatologia Bíblica. Nós vamos apresentar hoje a nossa aula de número 8. O tema dela é o milênio. Você se lembra que na aula número 7 introduzimos este assunto e hoje vamos gastar um pouco mais de tempo falando a respeito do milênio. Ao concluir o estudo dessa lição, você deverá ser capaz de, primeiro, dizer qual será o estado da igreja durante o milênio. Segundo, falar a que se devem a paz e a justiça reinante no mundo durante o milênio. Terceiro, mencionar 2 eventos a terem que lutar no milênio em relação à terra. Quarto, indicar que influência o milênio terá sobre o reino animal. Esses são os nossos objetivos e o texto de número 1 tem como título O milênio em relação à igreja. Jesus veio ao mundo para estabelecer a igreja. Todos os eventos futuros estão ligados ao plano de redenção. Na verdade, a redenção sempre foi o tema principal da Bíblia Sagrada. A Bíblia diz que antes da fundação do mundo, Deus já havia preparado para si um cordeiro. E a razão disso é que esse cordeiro faria a redenção da humanidade inteira. O Senhor, na sua presciência, sabia que o homem iria cair e que ele precisava de um sacrifício superior a todo sacrifício humano. Isto é, era necessário que Deus enviasse o seu Filho ao mundo, o Cordeiro de Deus, e os pecados da humanidade fossem tirados através do sacrifício desse Cordeiro. O milênio, ele é aquele momento culminante na vida da igreja. Ele está relacionado a todos os assuntos da Bíblia Sagrada, porque ele é um assunto de destaque no contexto da Bíblia, e ele está intrinsecamente ligado à vida da igreja. A igreja será glorificada no período do milênio. Eu quero ler com você Colossenses capítulo 3, versículo 4. Acompanhe comigo essa leitura. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestado com ele
em glória. Jesus vai se manifestar em glória para estabelecer o seu reino durante 1000 anos. Mas esse texto de Colossenses, capítulo 3, versículo 4, nos indica que nós também seremos manifestados com ele em glória. Isso quer dizer que o período do milênio é o período da glorificação da igreja. E nós não estamos aqui falando da igreja enquanto instituição humana. Nem estamos falando daquele prédio que leva o seu rótulo denominacional. Mas sim daquele grupo de pessoas que foram salvas, tiveram as suas vidas limpas, as suas vidas purificadas através do sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário. Nós estaremos ali, conforme Filipenses capítulo 3, versículo 21, com um corpo ressurreto, com um corpo glorificado. E tudo isso por causa da ação poderosa de Deus na vida daqueles que se salvaram. Durante o milênio, o conhecimento de Deus será universal. Essa é uma outra característica do milênio ligado à igreja. Hoje ela, como instituição humana e divina, prima pelo ensino das Escrituras, pelo discipulado. Ela trabalha no sentido de lançar luzes ao coração das pessoas a respeito da vontade e do plano de Deus para o ser humano e para cada vida em particular. Isso quer dizer que todo o conhecimento de Deus e das Escrituras passa pela razão humana, passa por um trabalho de ensino e de aprendizagem. Mas na duração do milênio, o conhecimento de Deus será muito mais intuitivo. As pessoas terão provas tão claras e tão fortes a respeito da realidade de Deus, da realidade do seu governo sobre o homem, que abrirão os seus corações e o receberão como o Senhor e o Salvador da humanidade. Todo esse trabalho que a igreja tem no sentido de tornar conhecido o nome de Deus, os planos dele e a vontade dele para a humanidade, todo esse trabalho será reduzido, porque haverá uma ação muito maior do Espírito do Senhor na terra. Satanás estará preso e as pessoas muito mais intuitivamente reconhecerão que Deus é o Criador de todas as coisas. Por causa disso, o milênio será um período muito especial. Nós já dissemos que Satanás vai estar preso e o Senhor vai estar reinando. Haverá paz, haverá justiça e haverá também um relacionamento de piedade entre os seres humanos. O que nós estamos vivendo hoje é exatamente o avesso, o inverso de uma vida solidária de amor e de preocupação com o próximo. Estamos vivendo num mundo onde campeia a indiferença e a violência. As pessoas matam-se por coisas insignificantes até. Há um total descompromisso com o ser humano e há um apego muito mais às coisas e a se alcançar alguns objetivos, não levando em conta os meios para que esses objetivos sejam alcançados. No milênio, a ênfase estará num clima de piedade mútua entre as pessoas. Isso torna esse momento na história da humanidade um momento único. Deus estará reinando e conforme Apocalipse, capítulo 19, versículo 15, ele governará com cetro de ferro, isto é, a sua vontade vai imperar. E o coração do homem vai se tornar sensível e também flexível o bastante para obedecer à direção e à vontade de Deus para a sua vida e para os relacionamentos que ali se desenvolverão. O texto número 2 da nossa aula tem como título: A paz e a justiça prevalecerão. E eu quero ler um texto que está em Isaías, capítulo 32, versículo de número 17. Acompanhe comigo essa leitura. O efeito da justiça será paz, e o fruto da justiça, repouso e segurança para sempre. Esse texto de Isaías 32, 17 estabelece uma relação de causa e efeito. E ele afirma que o resultado
da justiça será paz. A paz é produto de um relacionamento de justiça. É claro, não há paz no mundo presentemente porque não há justiça. Existe a dominação de uma pessoa pela outra, de uma nação pela outra. Não há uma relação de equidade, de justiça entre os homens e por isso não há paz. Mas no milênio, a justiça vai produzir a paz. E a paz vai produzir conforto e segurança para o ser humano. Parece uma contradição estar fazendo essas afirmações, porque nós estamos vivendo num mundo frontalmente diferente do que estaremos vivendo durante o milênio. Hoje vivemos num mundo onde impera os interesses pessoais, os interesses de cada uma das nações, e eles estão voltados para o plano, às vezes, econômico, para o plano político, outras vezes simplesmente para se ter poder e domínio sobre o outro ou sobre uma outra nação. O que nós temos de fato é um clima de opressão e de injustiça entre as pessoas e entre os povos. Isso ocorre como fruto da queda do homem. Satanás, ao induzir Adão e Eva a pecarem contra o Senhor no Éden, eles estavam abrindo todo um panorama para uma ação maciça e concreta na humanidade como um todo. E por isso toda a injustiça, toda a opressão, todo o egoísmo, orgulho, ciúme, tudo aquilo que é radicalmente contrário à natureza de Deus e à vontade dele para a raça humana é fruto da ação maligna, da ação de Satanás na vida das pessoas e na vida dos povos. Mas no milênio, a ação de Satanás estará contida. Ele vai estar preso durante 1000 anos. E o Senhor estará reinando com o seu povo nesse período. Isso quer dizer que haverá justiça, porque o nosso Deus é justo. O nosso Deus é reto. Aliás, quando nós afirmamos que o nosso Deus é santo, a santidade de Deus implica nesses dois conceitos, no conceito de justiça e no conceito de retidão. E porque ele é justo, é reto e é santo, haverá justiça no milênio, e essa justiça produzirá paz e harmonia entre as pessoas. E essa paz trará segurança, trará um relacionamento de equilíbrio e de harmonia entre todas as pessoas. Eu quero ler ainda o profeta Isaías, capítulo 11, versículo de número 4. Acompanhe comigo essa leitura. Julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara de sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. Você percebeu essa leitura? O Senhor vai pelejar pelos mansos, isto é, o Senhor vai utilizar todo o seu poder, vai utilizar todos os seus atributos e características no sentido de que haja equidade, justiça e paz entre as pessoas. A paz no milênio não vai acontecer de forma aleatória, não vai acontecer sem uma razão principal. Haverá paz, harmonia e segurança, porque será um governo exercido pela vontade de Deus, pelo poder de Deus. Uma outra característica do milênio é que haverá um pleno derramamento do Espírito Santo. Nós temos experimentado a presença do Espírito Santo, por exemplo, em Atos capítulo 2, aqueles 120 discípulos, entre eles estavam homens e mulheres, oravam durante 10 dias, aguardando o cumprimento da promessa de Jesus. Jesus lhes havia dito que eles não se ausentassem de Jerusalém, mas permanecessem na cidade, até que do alto fossem revestidos de poder. E Atos 2 nos informa que de repente veio um vento veemente e impetuoso, encheu a casa onde eles estavam assentados, e foram vistas repartidas entre eles línguas como que de fogo. E todos eles foram cheios do Espírito Santo e falavam em outras línguas. O que estava acontecendo no Pentecostes era o cumprimento da profecia que Deus havia entregue ao profeta Joel. E foi exatamente isso que Pedro disse
Quando aquelas pessoas imaginaram que os discípulos estavam bêbados, àquela hora do dia, Pedro afirmou que o que estava acontecendo era o cumprimento da profecia de Joel. Naquele momento, a plenitude do Espírito Santo encheu o cenáculo e nos anos vindouros, o Espírito Santo deu força, poder e autoridade para que eles pregassem o Evangelho e estabelecessem a igreja. E ao longo da história, até o momento presente, nós temos eventos em que o Espírito se manifestou à vida de pessoas e da igreja de uma forma poderosíssima. Contudo, no milênio, haverá um derramamento do Espírito Santo jamais experimentado. Haverá um derramamento singular e único do Espírito Santo. Satanás não estará mais aqui, estará preso durante 1000 anos. Deus estará governando com plena e total liberdade. E o Espírito do Senhor será derramado sobre as pessoas e será derramado sobre as nações. Quero ler alguns textos da palavra de Deus com você. O primeiro, Ezequiel, capítulo 39, versículo de número 29. Acompanhe comigo essa leitura. Já não esconderei deles o rosto, pois derramarei o meu espírito sobre a casa de Israel, diz o Senhor Deus. Esta é uma promessa que terá o seu cumprimento final na duração do milênio. Vamos ver ainda o profeta Ezequiel, capítulo 36, versículo de número 27. Acompanhe comigo essa leitura. Porei dentro em vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. O Espírito do Senhor vai estar na vida das pessoas de uma forma tão real, tão plena, que elas obedecerão à vontade e os mandamentos do Senhor de uma maneira completa. Vamos ver ainda Zacarias capítulo 12, versículo de número 10. Nos diz assim a palavra do Senhor: E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito da graça e de súplicas. Olharão para aquele a quem transpassaram, pranteá-lo-ão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão por ele como se chora amargamente pelo unigênito. Esse texto é muito claro em dizer que vai cair sobre os habitantes de Jerusalém naquele período o Espírito da graça e de súplicas. O Espírito do Senhor estará agindo de uma forma plena, de uma forma maciça na vida das pessoas que estarão vivendo durante o milênio. Essa é uma das características dele. Além do mais, a terra também passará por um processo de restauração e de renovação. Nós estamos dizendo que Satanás vai estar preso e tudo que é ruim, tudo que é feio, destrutivo na humanidade e no planeta Terra é resultante da queda do homem, da queda de Lúcifer e da ação maléfica de Satanás neste mundo. Se Satanás vai estar preso, isso quer dizer que tudo será redirecionado, inclusive o relacionamento do homem com o próprio planeta. Vai haver equilíbrio ecológico. O homem vai ter consciência do seu relacionamento com a natureza, como ele deve ser feito, quais são as suas responsabilidades com o planeta Terra. Isso vai ter um efeito natural. A Terra será restaurada, a Terra será renovada. Isso é muito interessante. A Bíblia estabelece todas as coisas numa relação de causa e efeito. Gálatas 6 e 7. Não vos enganeis, tudo aquilo que o homem plantar, isso também ceifará, porque Deus não se deixa escarnecer. Essa relação de causa e efeito, ela vai ser a coisa mais real durante o milênio. O bem presente ali, a ausência de Satanás e do mal, vai redirecionar, vai produzir uma mudança radical em todas as coisas. O texto 3 da nossa aula tem como título O Milênio em relação à Terra. Nós estávamos falando dos efeitos do milênio no planeta. Nós vamos desenvolver isso um pouco mais. Nós temos um texto em Joel, capítulo 3, versículo de número 18. Quero ler com você esta passagem bíblica. Acompanhe comigo.
E há de ser que, naquele dia, os montes destilarão mosto, e os outeiros manarão leite, e todos os rios de Judá estarão cheios de águas. Sairá uma fonte da casa do Senhor e regará o vale de Sitim. Isto é Joel, capítulo 3, versículo 18. O povo estava acostumado também aos períodos de seca, aos períodos de carência. Mas esse texto nos informa que os rios de Judá estarão todos cheios. E ele termina dizendo que o Senhor regará o vale de Sitim. Este vale é a região mais profunda, mais baixa da face da terra. É onde está situado o Mar Morto. E esse texto diz que o Senhor regará o vale de Sitim. Isto é, o impossível humanamente ocorrerá durante o milênio, porque o Senhor vai estar agindo de uma forma poderosa na vida do homem, na natureza do homem, mas também no planeta de uma forma geral. Transformações geológicas, transformações radicais na estrutura da Terra ocorrerão no período do milênio, porque a vontade do Senhor fará isso. Além disso, a vida humana na face da Terra será prolongada. Quando nós lemos a Bíblia, nós percebemos pessoas vivendo longos e longos anos. Nós até estranhamos, porque estamos utilizando como padrão a expectativa de vida do homem hoje. Contudo, no milênio, a vida do homem e da mulher será prolongada, como naqueles anos antigos. Há um texto no profeta Isaías, capítulo 65, versículos 20 e também o versículo de número 22, que nos indica justamente isso. Acompanhe comigo essa leitura. Profeta Isaías, capítulo 65, versículos 20 e também o versículo de número 22. Não haverá mais nela criança para viver poucos dias, nem velho que não cumpra os seus, porque morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem, e quem pecar só aos 100 anos será amaldiçoado. Ainda o versículo de número 22. Não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque a longevidade do meu povo será como a da árvore, e os meus eleitos desfrutarão de todas as obras das suas próprias mãos. Esse texto é muito claro em nos mostrar que no milênio a longevidade, a vida longa, será uma das características da humanidade. É claro, nós estamos falando de causa e efeito. Satanás não estará presente nesse mundo. Aliás, quando Deus estabeleceu Adão e Eva no Éden, não era da sua vontade que eles experimentassem a morte. A morte física veio para a humanidade em decorrência da queda, assim como Adão morreu naquele momento espiritualmente. E depois veio a morrer no sentido físico. E a morte foi repassada a todos os homens. Contudo, no milênio, Satanás vai estar preso. Apenas haverá o império do bem. Então todas as pragas, pestes, doenças, todos os vírus, acidentes, a ação deles na vida humana terá uma influência incomparável menor do que estamos vivendo presentemente. Será um reino completo, o reino do Messias sobre a humanidade. E os nossos dias serão multiplicados. E a possibilidade de resgatar os tempos antigos, isto é, aqueles tempos mais remotos do Antigo Testamento, em que as pessoas viviam muitos séculos, isso será possível durante o milênio, porque Jesus estará aqui, a sua glória estará presente, o pecado vai ser banido da vida do homem, Satanás não terá mais autoridade, liberdade para agir como tem hoje, e nós poderemos viver muitos e muitos anos como um resultado do reino milenial de Jesus Cristo. Uma outra característica do milênio é que o solo se tornará incomparavelmente fértil. Os solos produzirão com abundância, jamais vista. Nós temos, por exemplo, no mundo os desertos, as terras
cheias de erosões, as terras áridas, improdutivas. Nós temos nações no mundo em que o percentual de terra agriculturável é mínimo. Contudo, no milênio, a terra vai produzir em abundância. Eu quero ler com você alguns textos. O primeiro está em Isaías capítulo 35, versículo de número 1, e também o versículo de número 6. Acompanhe comigo essa leitura. O deserto e a terra se alegrarão, o ermo exultará e florescerá como o narciso. Ainda o versículo de número 6. Os coxos saltarão como servos, e a língua dos mudos cantará, pois águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. A terra vai produzir em abundância, o deserto vai florir, as terras áridas produzirão alimentos de uma forma singular, de uma forma jamais vista. Isso quer dizer que o problema da fome será resolvido, o problema da miséria também. As campanhas presentes no mundo contra a fome perderão seu sentido, seu significado, porque no milênio a terra vai produzir em abundância e a fome já não mais existirá e a pobreza também não. E tudo isso como fruto, como resultado da ação benigna, da ação poderosa do Senhor no seu reino milenial. O texto número 4 da nossa aula fala ainda sobre a relação do milênio com a terra. E eu estava dizendo que a terra vai produzir em abundância, que a longevidade será uma das características do ser humano. E existe algo muito interessante, é que a taxa de natalidade vai ser multiplicada durante o milênio. Para apoiar esse fato, eu gostaria de ler no profeta Isaías, capítulo 30, versículo 19, um texto muito importante. Acompanhe comigo essa leitura. Sairão deles ações de graças e o júbilo dos que se alegram. Multiplicá-los-ei e não serão diminuídos. Glorificá-los-ei e não serão apoucados. Esse texto é claro indicar que o crescimento da população durante o milênio será incomparavelmente maior do que a que ocorre presentemente. Nós temos, por exemplo, um processo muito interessante. No passado, as famílias tinham 10, 12, 13, 14, 15 filhos. Hoje, as famílias têm 1, 2 e, no máximo, 3 filhos. Isso quer dizer que houve uma diminuição da taxa de natalidade. E isso tem razões muito óbvias. O planeta está repleto, está muito populoso. As dificuldades econômicas, elas apontam para o fato de que as famílias precisam ser menores. Mas no milênio, nós vamos resgatar aquele tempo antigo, a possibilidade de viver longos anos. E a saúde que o homem terá naquele período possibilitará que ele, outra vez, tenha também muitos filhos. A taxa de natalidade será acrescida no milênio como um resultado da longevidade e da muita saúde que o ser humano terá. Uma outra característica do milênio fica por conta da prosperidade geral que vai imperar sobre todos. No plano financeiro, hoje, apenas algumas pessoas são prósperas. Aliás, há um relacionamento de total injustiça. As riquezas são detidas por um percentual mínimo de pessoas, enquanto que uma maioria fica exposta à pobreza e à miséria. Mas isso não vai acontecer no milênio, porque Jesus vai estar reinando com equidade e justiça, e todos serão prósperos. A divisão das riquezas será feita de forma proporcional. E outra coisa importante é que a produção das riquezas serão muito maiores do que no momento presente. Uma outra característica do milênio é que haverá uma profunda mudança no reino animal. E eu quero ler com você no profeta Isaías, capítulo 11, versículos 6 e 8. Acompanhe comigo essa leitura. O lobo habitará com o cordeiro, e o leopardo se deitará junto ao cabrito. O bezerro, o leão novo e o animal cevado andarão juntos, e um pequenino os guiará.
A vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão. O leão comerá palha como o boi. A criança de peito brincará sobre a toca da áspide, e o já desmamado meterá a mão na cova do basilisco. Esse texto é tão claro em dizer que os animais serão transformados na sua natureza. Nós estamos percebendo aqui animais mansos convivendo com animais ferozes, e até as criancinhas brincarão com os animais mais bravios e mais ferozes conhecidos pela raça humana. Isso vai acontecer por causa da profunda mudança ocorrida em toda a estrutura das coisas criadas. Os anjos estarão presentes no milênio, dando continuidade ao exercício do seu ministério. Eles são os mensageiros de Deus aos homens, e eles adoram e louvam ao nome do Senhor. E eles estarão presentes ali também, no cenário do reino milenial de Jesus Cristo. Nós cremos na palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Ela nos ensina a respeito de um reino de 1000 anos, em que o Senhor Jesus estará governando sobre a terra, e nós estaremos junto com Ele, para a glória e exaltação do nome do Senhor. Estamos chegando ao final da nossa aula. Essa foi a nossa aula de número 8. Esperamos que Deus tenha abençoado a sua vida de forma muito especial. Estaremos juntos no nosso próximo encontro. Deus te abençoe.